Bom, no caso do autismo, você fala do luto, você começa falando do luto. Que papel teve a escola, Jaine, na construção do luto, no teu florescer? Que papel teve a escola para que você chegasse, para que você estivesse onde você está hoje? É sempre delicado falar sobre essa questão da escola, porque eu não tive esse suporte escolar. Não tive. Então, eu não gosto de falar mal, sabe? Porque eu gostava dos meus professores, eu gostava da escola, então, só que não era um ambiente adaptado, não era um ambiente que me entendia. Então, apesar de eu me esforçar para estar ali, não era aquele negócio de qualidade, sabe? Então, eu procuro sempre falar com cautela, mas no sentido de que não teve apoio. Então, muito realmente da fase do luto já era reflexo disso, porque na escola eu era excluída, chamava minha mãe na diretoria sempre. Eu sempre conto uma história que já do começo, assim, quando eu tava no prézinho, né? Meu primeiro boletim foi um ursinho carinhoso na capa, um ursinho carinhoso azul. Assim, nunca mais esqueci daquele ursinho carinhoso azul. E aí todos os meus amigos, cada um recebia um ursinho carinhoso e dentro uma frase, ai, parabéns, seu filho é incrível, sabe? Legal. E o meu era uma carta, um texto gigantesco, enorme, falando um monte do quanto eu era horrível, sabe? E minha mãe estava viajando na época, eu ficava um tempo com a minha avó, porque minha mãe fazia faculdade em outra cidade. Então, às vezes, ela viajava para outra cidade para fazer as aulas da faculdade e eu ficava na casa da minha avó. E aí minha avó foi pegar esse boletim e não sabia o que dizer, sabe? Não sabia como passar aquilo pra minha mãe, porque todo mundo falava que eu era terrível. Eu era assim, sabe? A pior aluna possível. Por quê? Porque ninguém... Por exemplo, quando a gente tava... Sabe criança que faz fila, daí tem que tomar distância, assim, do coleguinha, pra fazer a fila certinho? Eu não deixava ninguém encostar em mim na fila. Por quê? Porque eu tinha uma hipersensibilidade ao toque. Eu não queria que encostassem em mim. E a professora, ao invés de entender isso e falar para o coleguinha, só não encosta, dá distância sem encostar, falava que o problema era eu e mandava encostar e brigava comigo, chamava minha mãe. Isso, entre outras coisas. Eu não tinha amiguinhos, por exemplo, eu não sabia socializar. Eu era uma criança que precisava desse auxílio para socializar com os coleguinhas e não tinha. Então, eles falavam para minha mãe, não, porque ela só conversa com uma coleguinha, ela não tem amigo, ela não gosta de ninguém, ela é terrível. Então, a escola me tratou assim desde que eu estava no pré. E eu nunca mais esqueci. Então, são coisas que doem até hoje. É engraçado falar, né? Nossa, olha quanto tempo que passou e você ainda não superou, Jaine. Pois é, eu ainda não superei. Pra você ver a importância que isso tem. A importância que a escola tem. Eu vou fazer 32 anos e ainda me dói lembrar daquele ursinho carinhoso azul com um texto dizendo que eu era horrível quando eu tava no prézinho com 5.